Tem um levantamento que ganhou muito destaque na imprensa durante o dia. O Brasil manteve em 2025 a segunda pior nota da série histórica no índice de percepção da corrupção. Um levantamento que é feito todos os anos pela Transparência Internacional, que mede como especialistas e executivos enxergam o nível de corrupção no setor público. O país marcou 35 pontos em uma escala que vai de 0 a 100. Quanto menor a nota, pior a percepção. O Brasil ficou na 107ª posição entre 182 países e territórios que foram avaliados. Em relação a 2024, quando o Brasil havia registrado 34 pontos, houve uma alta de 1 ponto. Mas, segundo a organização, essa variação é estatisticamente insignificante, o que indica essa estagnação. Permanecemos no mesmo lugar. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, quando a gente fala de corrupção ou percepção da corrupção, é possível levantar uma série de itens, né? Uma questão cultural, aquela história do jeitinho de levar vantagem. Tem a história da insegurança jurídica, né? A lei que não pega, os processos muito morosos. É possível também falar sobre o tal do custo Brasil, a bola, né? A propina. Tem a reserva técnica, né? Aquele repasse, aquele custo adicional, enfim, algo que é muito comum em processos licitatórios. Enfim, são muitos ingredientes que a gente poderia destacar aqui, mas o que mais lhe chama a atenção quando a gente fala dessa percepção da corrupção, Dávila? O que chama a atenção é que a pesquisa mostra mais uma vez a imagem de um país corrupto, e isso é muito preocupante. Porque isso já não estava mais no radar do brasileiro depois da Lava Jato, até tinha caído um pouco, e agora voltou a estar junto com segurança pública, inadimplência, a corrupção. Hoje está entre os 3 maiores tópicos que preocupam o brasileiro. E isso é fruto, sim, desta imoralidade pública que reina no Brasil. Só para citar 3 escândalos recentes, eu estou falando nos últimos 6, 7 meses. Nós temos o esquema do Rei do Lixo, nós temos o roubo do INSS e nós temos o escandaloso caso do Banco Master. Todos estes casos envolvendo políticos, autoridades, gente muito próxima ao governo, gente próxima aos membros do judiciário, é uma coisa estarrecedora para qualquer pessoa séria que observa esses grandes escândalos de corrupção e os personagens envolvidos e a proximidade com os donos do poder. É realmente estarrecedor o ponto que o Brasil chegou. O Brasil hoje, Caniato, nós poderíamos dar um nome novo para o Brasil, é a República do Rabo Preso. Todo mundo tem um rabo preso com alguém, e aí as investigações não andam, não caminham. Porque, se andar, puxa vida, vai sair um projeto lá da gaveta e pode me prejudicar, vai sair um processo na justiça e pode me prejudicar. Então, esta República do Rabo Preso faz com que esses esquemas de corrupção não só proliferam, mas o sistema se organiza para varrer para debaixo do tapete, para que caia no esquecimento, para que não sejam apuradas as fraudes e os roubos. E é esta a percepção que este estudo, esse indicador, mostra ao Brasil e ao mundo. É a impunidade misturada com os escândalos, com as autoridades envolvidas e com essa percepção de que o sistema não quer resolver o problema, quer varrer para debaixo do tapete, porque nesta República do Rabo Preso, todo mundo tem uma dívida ou um crédito com alguém. Pois é, um índice global que mede a percepção da corrupção nos países, e aí o Brasil ficou na 107ª posição. Você, Bruno Musa, o Musa lida diariamente com muitos empresários, investidores e empreendedores, inclusive de fora do país. Você, Musa, o que é possível considerar em relação a esse ranking, esse levantamento? Para muitos parece algo muito subjetivo, mas o que é possível trazer aqui de elementos para a gente fazer essa análise? O mais triste é que quando eu vi esse número, e talvez a maior parte das pessoas, não nos surpreendeu. Porque eu não vejo isso como uma percepção de corrupção. É a corrupção escancarada.
é o país da corrupção. Só que talvez se nós voltarmos um pouco no tempo, a gente começa a entender que o buraco ele é muito mais embaixo. Veja, quanto mais burocracia, mais você favorece a corrupção. Se eu tenho muitos obstáculos para chegar até você, Caniato, é muito mais fácil você ganhar incentivos para corromper quem está no meio do caminho para chegar a você de forma mais ágil, do que demorar meses e meses, às vezes por uma simples assinatura, por uma coisa que você pode fazer hoje de forma digital. Estou jogando em exemplos aqui para transformar no dia a dia das pessoas. Portanto, a burocracia favorece isso. Agora, quem manda na burocracia, que em última instância é o Estado em si, como eu sempre falo, são nomes e CPFs, essas pessoas se beneficiam dessa corrupção, porque são eles que devem ser corrompidos para conseguirem gerar os favores para aqueles que precisam de agilidade em determinado processo. Aquele empresário que pega a mala e vai para Brasília para pedir um juro subsidiado, para pedir um favor, também tem que repensar esses problemas e essas causas do dia a dia brasileiro, porque somos parte disso, desse processo como um todo. A população também, nós chegamos num nível de conforto, talvez, ou aceitação, que a gente permite que isso aconteça. A gente dá risada do que está acontecendo porque está chegando o carnaval, daqui a pouco é Copa do Mundo. E talvez a gente tenha que olhar no espelho e entendermos que a gente pode ser parte da culpa desse processo como um todo, por aceitarmos, por brincarmos com a votação, por não termos ideia em quem votamos, se perguntarmos à pessoa, votamos porque estava num programa de televisão de reality show, votamos porque é um cantor, votamos, e não por um projeto como um todo. E aí, quando você tem todos os incentivos perversos dentro da política caindo no colo dessas pessoas eleitas sem preparo, acontece justamente isso. Então, muitas vezes, o político, no geral, ele é um reflexo daquilo que a população permite que seja feito. E, convenhamos, a gente precisa olhar no espelho. No Brasil, nós somos muito coniventes com a corrupção. Conivente no sentido de não nos indignarmos mais. Talvez porque se tornou tão óbvio, escancarado no Brasil, que nós não nos indignamos e simplesmente passamos e damos risada. Mas eu acho que chegou num nível tão estratosférico que talvez as pessoas comecem a olhar. Agora eu estou sentindo no meu bolso. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas seguimos aqui com os nossos comentaristas, refletindo, analisando esse levantamento feito pela Transparência Internacional. Nós aproveitamos essa discussão para publicar a nossa enquete do dia. A gente trata disso e gostaríamos que você também contribuísse para essa discussão. A pergunta que nós publicamos: o que mais contribui para que as pessoas considerem o Brasil um país corrupto? E aí colocamos 4 alternativas. Se você puder dar a sua opinião, você acha que essa percepção tem mais a ver com a insegurança jurídica, as leis que são mudadas de forma atabalhoada, leis que não pegam, processos que não avançam, né? Um trâmite moroso na justiça, ou você acha que tem mais a ver com um traço cultural, né? Aquela história do jeitinho brasileiro, levar vantagem em tudo, a história da lei de Gerson, né? A publicidade do cigarro que acabou se transformando em uma lei informal. E aí tem outros ingredientes, as práticas de sobrepreço, a reserva técnica, as comissões, os repasses informais, a propina, né? Isso que é muito comum em alguns segmentos. E aí tem quem entenda que a grande corrupção tem a ver com pessoas influentes, com os poderosos, que não são punidos como deveriam quando eles cometem crimes. Você, Mota, o que a gente pode discutir e analisar a partir da divulgação desse levantamento? O Brasil ficou mal nessa pesquisa, né? Uma pesquisa de percepção de corrupção. Quanto mais o setor público do país é percebido como honesto, melhor a nota. Então, um país que tem um Estado que as pessoas acham que é 100% honesto, ele tira 10. Tá? A gente viu que no topo dessa pesquisa está a Dinamarca, tirou 8,9%, a Finlândia tirou 8,8% e Singapura tirou 8,4%. O Brasil tirou 3,5%, meus amigos. As notas vão de 0 a 10. O Estado brasileiro, isso é bom que a gente aponte, né? Essa nota não é da nação brasileira. Essa nota é do Estado brasileiro.
O Estado brasileiro tirou uma nota abaixo da média mundial. A média mundial é 4,2. O Estado brasileiro tirou 3,5. E o relatório, Canhoto, faz alguns alertas importantes. O relatório diz que a corrupção e o declínio da democracia são dois processos que se reforçam. O relatório diz que quando a concorrência pelo poder é enfraquecida e a influência sobre as políticas não é transparente, as autoridades públicas podem acabar sendo capturadas por interesses privados. Pois é, a gente vai receber a Rede Jovem Pan, mas eu quero só reforçar para a nossa audiência, se você puder, vote agora na enquete do dia. A gente faz justamente a pergunta sobre esse levantamento da Transparência Internacional. Para você que nos acompanha, o que mais contribui para que as pessoas considerem o Brasil um país corrupto? Tem mais a ver com insegurança jurídica? Ou é um traço cultural? Ou você acha que é aquela tradição em muitos segmentos de quando você vai fazer um orçamento, uma licitação, você sempre coloca um percentual a mais, porque isso vai para o comprador, ou isso vai para quem fez a intermediação do negócio, ou você entende que tudo isso tem mais a ver com as pessoas importantes, poderosas, influentes, que nem sempre recebem a punição quando cometem um crime. Vote em jovempan.com.br. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Davi, lá, quando a gente fala dessa discussão sobre percepção de corrupção, há alguns itens ou algumas regrinhas que a nação deveria seguir, e isso deveria fazer parte da lista de regras do gestor público para que nós, e eu acho que a médio prazo, não dá para você resolver isso de um ano para o outro, né? Mas que, sei lá, de uma década para outra a gente consiga reverter essa percepção de corrupção. Qual é o caminho? Para onde deveríamos caminhar? Ótima pergunta, Caniato. Vamos primeiro entender o problema e depois ver a solução. E onde existem ideias e iniciativas que vêm reduzindo corrupção. Acho que é importante ver esses dois aspectos. O primeiro aspecto é por que o Brasil tem essa péssima imagem e essa percepção de corrupção é tão grande? Por três coisas. A impunidade que reina no país, os montantes estratosféricos dos roubos e desvios e as pessoas envolvidas nesses escândalos que acabam passando de maneira impune e permanecem ou voltam à cena política. É uma coisa extraordinária isso. Isso só no Brasil acontece. Então esse é o problema. Como é que a corrupção vem sendo combatida em muitos estados e municípios onde há governadores e prefeitos sérios? Duas maneiras clássicas. Primeira, punição e afastamento imediato de pessoas envolvidas em escândalo de corrupção. Então, primeiro se afasta, depois tem um julgamento devido ao processo legal, e se aquela pessoa for condenada, acaba. Segundo ponto que vem ajudando muito, digitalização. Parar de ter intermediário. Você tem que aprovar planta, documento, coisa. Agora tem um processo completamente digital. Isso ajuda muito a diminuir a corrupção. E terceiro, política pública baseada em dado e evidência. Você tem que mensurar o impacto, o custo das políticas públicas e como elas estão melhorando a vida das pessoas. Esses três quesitos fazem com que a corrupção diminua muito e vários estados e municípios vêm empregando essas três técnicas e reduzindo corrupção em lugares que antigamente era praxe a corrupção. Por exemplo, aprovar planta numa cidade era sempre corrupção. Agora não. Agora é feito de maneira digitalizada, de maneira completamente técnica e é possível entender quanto tempo está demorando para aprovar um negócio, se tem algum problema, se não tem um problema. Então, veja só como o próprio Estado brasileiro consegue implementar soluções efetivas quando há disposição das lideranças políticas em fazer a coisa certa. Infelizmente, esse não é o caso no governo federal.